noção do treino de força, por que a gente tem que trabalhar a força com o nosso paciente cardiopata e pneumopata? Porque eles têm perda de massa muscular, né? Eles têm sarcopenia, então eles têm emagrecimento, principalmente o pneumopata, eles têm redução da resistência muscular, eles têm alteração da função mitocondrial muscular. Então, a gente tem que ganhar o treino, tem que fazer o treino de força, eles se beneficiam, porque, claro, eles vão perdendo a força, como a gente viu antes. Sem força não tem movimento, eles vão ficando cada vez mais inativos, mais sedentários, entra em um ciclo vicioso de piora, ladeira abaixo. Então, eles precisam desse suprimento de força, porque até hoje o ganho de força está muito atrelado ao trabalho de músculo isolado. É muito atrelado. Quando fala de ganho de força, a gente pensa em halter, né? Só que a gente sabe hoje que com o funcional, que é a metodologia esportiva, né? É um método que foi desenvolvido para o esporte, e eu vou falar mais disso quando eu abordar o fundamento do funcional. A gente tem aumento da massa muscular, a gente tem melhora da força muscular, a gente tem redução da sarcopenia, a gente não trata o músculo isolado, a gente trabalha o movimento. Ele é um teste que ele se sobrepõe ao teste de caminhada, no sentido de que ele desafia mais o paciente, já que ele é incremental, né? Então, ele tem diversos níveis de esforço, de velocidade para o paciente atingir. Eu acho que talvez isso leva a uma certa resistência de aplicação do teste, mas eu trago ele aqui porque ele é um teste seguro, ele já foi também validado para várias populações de pacientes graves, então ele é uma boa alternativa. E o bom do shuttle é que ele pode ser executado em espaços menores, né? Então, a resposta cardiorrespiratória dele é muito boa, melhor até do que o teste de caminhada. Então, ele é um teste que ele está validado, inclusive, para populações de crianças e adolescentes. Tem uma validação brasileira, um estudo brasileiro para essa validação. E ele exige um espaço bem menor. O único porém do shuttle é que ele precisa, a gente utiliza uns sinais sonoros, ele é um exame patenteado por uma universidade inglesa, britânica, e a gente precisa comprar a licença de uso do teste, né, que eles enviam os sinais sonoros. É claro que vocês podem conseguir esses sinais, né, mas eu não indico, eu indico que vocês adquiram da forma correta. Eu acho que é uns 39 libras a aquisição do exame, e são sinais sonoros que determinam as fases de teste, né, a progressão com a velocidade. Então, o shuttle ele foi descrito pela primeira vez em comparação ao teste de 6 minutos em pacientes com DPOC, né, e ele é incremental, então ele é controlado por tempo, e também ele controla a velocidade, então é ele que vai ditando as fases de velocidade que o paciente vai fazer. Então, o paciente pode ir desde uma caminhada bem lenta até a corrida. Então, ele é um teste que exige mais, né? E por isso, ele não depende da motivação do paciente, porque ele vai simplesmente obedecer o comando dos sinais e acaba levando uma resposta submáxima até melhor que o teste de caminhada. Então, em 92, ele foi descrito, né, como um teste de caminhada de passo controlado gradual progressivo, em 12 níveis, que é o mais usual que a gente usa hoje, então, em pacientes com DPOC. Hoje ele já está validado para a população de pacientes com doença cardiovascular também. Então, ele começou com 12 níveis. 99, ele foi incrementado com 3 níveis a mais de corrida, caminhada. Então, ele tem a variação de 15 níveis para pacientes adultos com fibrose cística. Ele leva uma velocidade de até 10,2 km por hora, então o paciente realmente pode chegar a correr no teste. E foi esse teste aqui de 15 níveis que foi validado para crianças e adolescentes aqui no Brasil. Então, a gente pode utilizar ele com tranquilidade também.
Em 2009, né, o shuttle foi modificado mais uma vez para 25 níveis, mas ele não é muito utilizado de 25 porque ele é muito longo. Então, não tem muita diferença, na verdade, no aproveitamento de utilizar 25 e utilizar 12. A gente acaba utilizando o de 12 níveis, que ele demora em torno de 15 minutos, mais ou menos. E aqui em 2012 foram publicados os valores de referência para a população brasileira do shuttle. Então, eu acho que é um teste que vale bastante a pena vocês testarem na prática clínica de vocês, no nosso encontro presencial, que se Deus quiser vai sair, a gente vai fazer a prática dele, vocês vão ver que é um teste bem bacana. Na internet vocês acham também a reprodução, depois eu posso passar o site da universidade lá, que eles têm vários vídeos explicando como é que funciona. Então, esse estudo aqui, ele traz a validação para o Brasil, né, do estudo que trouxe os valores de referência. Ele tem um cálculo preditivo para calcular para a população normal, então leva em conta a idade, o gênero e o IMC dos pacientes. E esse cálculo aqui é o mesmo, né? Vocês podem ver. E aí eu tenho valores separados em percentis também, de acordo com a velocidade, tá? Atingida. Então, o shuttle, assim, eu preciso de uma pista de 10 metros, 2 cones entre cada 9 metros, então vou ter meio metro de cada lado aqui para ele fazer a curva. Ele acaba sendo uma pista mais oval, né? Na verdade, um circuito mais oval, porque a gente pede realmente que o paciente execute essa volta em volta dos cones, por conta do passo mais largo da corrida, então a gente faz esse trânsito diferente do teste de caminhada. Eu preciso do oxímetro, do frequencímetro, medida de pressão arterial, 2 cones, uma cadeira e a licença do uso dos sinais sonoros. Então, ele é muito parecido com o teste de caminhada. Só que ele separa as velocidades em 2 tipos de sinais, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o de 12 níveis, o protocolo modificado. Cada nível, ele aumenta 0,7 metros por segundo de velocidade. E aí, ele vai atingindo os 12 níveis. Para cada nível... Deixa eu ver se eu... Para cada nível, eu vou anotar, no final das contas, a distância percorrida e o número de voltas que ele fez no nível onde ele estava, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o número de voltas, número de shuttles por nível que ele pode dar, e ele faz o seguinte, ele dá um sinal sonoro para indicar que ele tem que sair de um cone e ir até o outro cone, tá? Fazendo esse circuito, o paciente para ele dar o outro sinal sonoro que sinaliza que ele tem que dar mais uma volta. Para cada diferença de nível, ele dá 2 sinais sonoros indicando o aumento da velocidade. Nesse momento, é o momento que eu posso dizer para o paciente que ele pode andar mais rápido. Então, ele vai variando de uma caminhada bem lenta para uma caminhada um pouco mais rápida, sempre obedecendo o deslocamento entre um cone e outro, de acordo com os sinais sonoros que ele vai escutar. Então, o número de shuttles vai mudando de acordo com o nível. Se, por exemplo, esse paciente parar no meio do caminho, eu considero o nível anterior dele. E aí eu tenho algumas formas de cancelar o shuttle, do que vai me dizer para eu parar o teste. Então, a execução, a incapacidade de executar o percurso 2 vezes consecutivas no mesmo estágio. Então, se no mesmo estágio o paciente parar no meio do caminho, eu vou interromper o teste. Aí eu dou o teste como acabado, tá? Então, eu não considero shuttle por tempo, eu considero por também distância percorrida e número de voltas, certo? Se por acaso tiver uma dessaturação ou a frequência cardíaca atingir 85% da frequência cardíaca máxima, calculada pelo cálculo de 220 menos a idade, eu também interrompo o teste. E ou, né, sinais e sintomas de exaustão com escala de Borg.
O shuttle, ele é uma medida de tolerância ao exercício, então ele funciona como teste de caminhada de 6 minutos, né? Por ele ser incremental, né? Ele tem uma predição do consumo de oxigênio, que pode ser feito assim como se fosse o teste ergospirométrico. Ele é limitado por tempo e ele tem uma alta correlação com a distância percorrida VO2 de pico. Então, ele é validado tanto em relação ao teste de caminhada de 6 minutos, quanto a ergospirometria. Então, ele é um teste muito bem fundamentado. De verdade, assim, a execução dele é muito bem fundamentada em diversas populações. Então, a diferença do shuttle é essa, como eu falei para vocês, o incremental de 12 níveis, o modificado de 15 níveis, o teste de endurance, que tem 16 níveis, e o modificado de 25 níveis, que a gente não usa muito. As indicações do shuttle. DPOC, para status funcional, tá? Para classificação funcional. DPOC, fibrose cística, insuficiência cardíaca, asma. Adultos sedentários, ele funciona muito bem também, porque ele é um teste bem difícil de fazer, principalmente nas fases de corrida. Então, quando a gente tem aquela questão do subteste, né, que eu acho que a Carla trouxe, dos pacientes que não atingem o mínimo, ou que não já saem do teste de caminhada numa classe funcional mais elevada, a gente poderia fazer o shuttle. Eu tinha falado da ergospirometria ou do teste ergométrico, que também é uma opção, mas o shuttle fica aí também no intermediário, porque ele incrementa um pouco mais por causa da velocidade. E aí, a indicação para fazer em crianças e adolescentes com doenças pulmonares crônicas. É difícil achar um teste validado para crianças, não sei se vocês trabalham. Acho que alguém falou, acho que a Bruna falou que trabalhou com criança, mas não sei se nível ambulatorial. E aí, uma lista de contraindicações aqui, que seriam mais ou menos as mesmas contraindicações para o teste ergospirométrico, todas relacionadas com a instabilidade das patologias, seja cardiovasculares ou pulmonares. Então, claro, como ele é um teste que ele é incremental, como todo teste incremental, ele vai levar o paciente a uma exaustão maior, né? Vai desafiar mais, e então ele tem algumas contraindicações. Mas para o nosso paciente que é ambulatorial, ou talvez no consultório, que já vem com uma certa estabilidade, ele tem uma aplicabilidade bem grande, ele é um teste bem seguro de ser feito.